Fala galera, beleza? Então galera, hoje eu vim para poder falar sobre alguns assuntos, né? Vou falar dessa letra aí da Estranha Tiana, né? Que é uma letra que tem super-heróis e outras coisas mais, né? E então assim, tem super-heróis e outras coisas mais, é, tipo assim, essa letra foi uma letra que eu fiz, né? De um momento de inspiração, né? E eu acho ela legal porque ela tem algumas rimas, ela tem algumas sequências bem legais, né? E é uma música bacana, assim, é uma música maneira, né? Mas eu queria explicar aqui, né? Essa letra, mas mais essa fala do faz cara de Gasparzinho, né? Então eu vou explicar para vocês. Essa letra, essa frase é uma frase que eu inventei, né? Que já tinha na outra música minha, na outra letra minha, que chama Sangue Bom, né? Que fala assim, te chamam de palhaço fracassado ou vagabundo, adoram enganar as virtudes desse mundo, gostam de humilhar com a bondade alheia, gostam de assustar, faz cará de Gasparzinho, mas meu Deus do céu, eles não conhecem esse menino. Então ela surgiu nesse contexto, né? O faz cara de Gasparzinho, né? Então assim, para início de conversa, né? Tipo assim, porque a gente faz as coisas, mas no meu caso assim, eu tenho eu tenho esse, né? Esse zelo assim, porque às vezes você faz uma música, você escreve uma letra, né, e sem querer você pode atingir, né, ou de repente uma pessoa, ou, né, que não tem nada a ver com a situação, né. Então assim, esse faz cara de Gasparzinho é para poder, tipo assim, tem alguém tentando te assustar ali, mas tipo assim, aí você você vai falando, você pensa assim, né, faz cara de Gasparzinho, filho, sai Gaspar, tô te vendo, Gaspar. Por quê? O que acontece? Na vida mesmo real, eu já utilizei essa frase e já me ajudou, cara. E depois eu resolvi, né? Eu já tinha inventei ela nessa letra do Sangue Bom. Depois ela me ajudou em algumas situações e depois eu utilizei ela na música da Estranha Tiana. De que forma que essa frase me ajudou? Vou falar para vocês aqui. Né? Quando eu estive em período de reclusão, né? Período de reclusão né? Que é complicado, cara. É complicado, tá? Você convive ali com pessoas, tipo assim, diferentes, pessoas que você nunca viu. Então, assim, né? Cada um tem um lugar ali. Então, assim, cada um, né? Tem uma trajetória, né? Mas assim, então você não conhece as pessoas direito, né? E muitas pessoas ali, igual quando você está num lugar que você está em reclusão, né? Tipo assim, a convivência é complicado. A convivência é complicada. E tem momentos que, né, cara, não tem aquele negócio, né? Tem momentos que você vai sentir um pouco assim, uma angústia, né? Talvez um medo assim de pensar, né, que você vai ter que ficar um tempo naquele lugar, né? Tipo assim, com algumas pessoas que não são muito agradáveis e tipo assim, tem certas pessoas que têm uma carga de energia negativa, entendeu? E você em alguns momentos, né? Em certos momentos, né, você igual quando acontecia comigo, né, normalmente era era mais foi mais essa frase aí que me ajudou mais com um malandro lá que o cara era meio estranho pra caramba, sabe? E tipo assim, não era uma pessoa não, mas assim, quando a gente estava ali no final do dia, né, na hora da medicação, e tipo assim, você ali no dia a dia de uma clínica, né, que é um dia a dia
difícil, né? Um dia a dia cansativo, né? Antes da medicação você já tá né, ansioso, né? Naquela ansiedade, já tá ansioso, aflito para poder, na aflição para poder, né, pegar aquela medicação logo e tipo assim, aí lá no local lá tinha um espaço lá, né, que a gente, né, tipo assim, perto do refeitório, onde era feita esse horário da medicação, também tinha reuniões, mas era utilizado também para, né, fazer aí, para fazer, né, no final do dia ali, a gente poder estar utilizando ali a medicação, né. Mas tinha um maluco lá, cara, que um maluco assim, sei lá, malandro, parecia que ele tinha uma energia assim bem negativa mesmo. De vez em quando, sem querer, assim, eu olhava pra ele assim, tá ligado? Ele fazia umas. Tipo assim, eu já tava naquela aflição. Isso eu acho que foi na segunda vez que eu estive lá em Pinda, né? Que foi o tempo que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei 12 meses lá, né? Então, assim, eu já tinha ficado 6 meses e eu não lembro se foi antes dos 6 meses ou depois, né, da renovação, eu ter que ficar mais 6 meses. Eu sei que foi. E, tipo assim, ali eu consegui arrumar um jeito. Vocês acreditam que eu manipulava o tempo, cara? Foi nessa manipulação de tempo aí que eu escrevi a música Na Estrada de Nossa Senhora. Foi nessa segunda passagem por lá também. Porque eu manipulava o tempo. O malandro arruma um jeito pra tudo, né, filho? Um jeito pra tudo, né? A gente arruma um jeito de resolver, né? Esse tudo aí, né? Então, assim, E aí, como é que eu fazia para manipular o tempo? Eu pensava assim, pô, são 30 dias, um mês tem 30 dias. Ali na minha... Eu comecei fazendo isso aí na primeira vez que eu passei lá e deu certo, né? Os 6 meses passaram rápido, mas que nem diz, né? Nem fala, eu tava na Gozolândia, né? Então assim, zoando pra caramba, na malandragem, né? Na segunda vez eu já tava mais revoltado porque eu tava trabalhando, eu tava curtindo muito ali a vida que eu tava tendo, mas também era uma vida que, tipo assim, eu estava trabalhando, mas também, né, fazendo algumas badernas e aí estive lá de novo, né? E, e aí eu consegui. Eu vou explicar para vocês como é que eu fazia para manipular o tempo. Eu manipulava o tempo assim. Vamos colocar assim um período de tempo de 6 meses. 6 meses. Eu sabia que 6 meses, né? Em 6 meses, né? Cada mês tem 30 dias, né? 30 dias. Nesses 30 dias, no mês, vão ter 4 semanas, né? Então, assim, em uma semana tem 7 dias. Em 4 semanas tem 14 dias. Ou 15 dias, né? Vamos falar 15 dias, assim. Aí eu contava de 15 em 15 dias. Entendeu? Eu esquecia dos 6 meses. Dos 6 meses e focava nos 15 dias. São 15 dias. Aí eu focava assim, não, tem 15 dias. Vamos focar nos 15 dias aqui. Aí eu focava ali, aí passava a semana mais leve. Passava uma semana, pô, só falta mais uma semana para completar os 15 dias, hein? Aí depois continuava no ciclo, entendeu? E passava 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. E aí, entendeu? Mas nessa situação, eu tive que ficar mais 6 meses, né? Tive que ficar mais esse tempo lá. Né? Fiquei bastante revoltado quando eu saí, né? Porque não precisava. Mas isso aí não vem ao caso, né? Falar. Mas igual eu tava falando, do Faz Cara de Gasparzinho, né? Igual esse maluco aí que fazia umas caras meio estranhas, parecia que tava, tipo assim, eu já tava quase que tendo a síndrome do pânico ali já, tá ligado? Assim, me segurando assim, tá ligado?
E aí o que acontecia? De vez em quando, assim, querendo ou não, você tá ali trocando ideia com as pessoas, pá, ou de vez em quando eu tava sozinho na minha assim também, né? Ficava na minha assim, pã, esperando de boa, trocando ideia assim com algumas pessoas, né? Com poucas pessoas, conversava com todo mundo, mais amigos mesmo assim. Tipo assim, a gente convivia com todo mundo, né? Mas sempre tem uma galera que é mais, assim, mais próxima, mais chegada, né? Então Mas de vez em quando, quando eu olhava pra esse malandro, ele fazia umas caras assim, umas caras assim que faziam, davam, tinha um certo tipo de susto, assim, tá ligado? E aí, pã, eu falava, pô, malandro, de vez em quando ele. E eu trocava ideia com ele, mas, né, de vez assim, às vezes quando ele tava, não tava perto de mim, mas dava pra ver assim, né? Aí, pã, aí fui vendo assim, pã, de vez em quando ele fazia aquelas caras assim, olhando pra mim, e aí eu lembrei do Faz Cara de Gasparzinho, dessa música que eu tinha escrevido. Aí eu falei, ah, Gaspar, tô te vendo, pensei assim, tô te vendo, Gaspar, sai daí, Gaspar. Aí, rapaz, já mudava a feição na hora. Mudava a feição na hora. Entendeu? Tudo é psicológico. Me ajudou, cara. Me ajudou. Faz Cara de Gasparzinho me ajudou. Entendeu? Então tá saindo dessa energia negativa. E aí consegui dominar ali, né? Sei lá se era algum espírito ruim ali que tava ali, mas consegui dominar ali, entendeu? Aí consegui, né? De certa forma, tá expulsando ali aquela energia negativa ali. E aí, né? Eu expliquei aí o contexto aí, Faz Cara de Gasparzinho, que não tem nada a ver com o Zinho também, né? Então assim, só para poder explicar mesmo, não tem nada a ver com o Zinho isso aí. E só para explicar mesmo, entendeu? O contexto aí dessa frase, né? E a música da Estranha Tiana, né, cara, é maneira, eu gosto, entendeu? Eu acho maneira, eu gosto. E tá aí, né? Eu peço desculpas a vocês aí, se o violão não tá legal, mas a gente faz as coisas às vezes no improviso e quando eu gravei essa letra foi em 2020, né, cara? Então já tem um tempo e querendo ou não, a gente arruma um jeito de encontrar, né, a solução, né, cara? E é uma música que eu gosto bastante, né? Porque igual eu falei, ela tem umas frases, ela tem umas sequências assim bem legais, né? Bem assim, de viagem do jeito que eu gosto, né? Que não era uma época que eu tava, né, fazendo uso, né? Então assim, então é mais ou menos isso aí, né? É, né? Então então assim, já expliquei, né? Tá explicado. E mas hoje eu vim para falar de um outro assunto também, né? Que é aqui o tema principal, né? Desse vídeo, né, cara? Cara, eu nesses dias aí eu tipo assim, né? Parece que eu tive uma conversa com Deus, né, cara? E tipo assim, a gente vai vivendo e vai vendo ali do jeito que as coisas estão acontecendo, você vai fazendo as. Tem uma parada, né, cara? Essa parada de. Não é uma loucura, né? Mas é a parada do vencedor, né? Cara, acho que você tem que querer. Eu acho que a gente tem que querer vencer mesmo, né, velho? A gente tem que querer vencer, a gente tem que vencer os obstáculos da vida, né? A gente tem que vencer os obstáculos da vida, né? Mas assim, eu tava pensando. Eu não posso também fazer com que, lógico que eu tenho que vencer os obstáculos da vida, mas também eu acredito nessa dinâmica do planeta, né, cara, que tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho isso aí muito maneiro, a gente pensar nisso, né, cara? Pô, igual, a gente tá trocando ideia aqui agora, a gente tá conversando aqui agora, mas tem tanta coisa acontecendo maneira no planeta, né, cara? Então, assim, que também a gente pode fazer, né? Então assim, não é bom a gente ficar, né, muito focado assim numa situação só, entendeu? Tipo assim, vamos viver, né? Vamos viver e
buscar fazer as coisas legais que vão fazer bem pra gente e pras outras pessoas, né? Isso aí que eu tenho pra falar, né, cara? E assim, graças a Deus, Deus tem me abençoado esses dias, né? Me abençoou hoje. E, cara, eu falo pra vocês, eu vou falar uma parada pra vocês aqui, né? Eu falo pra vocês, eu tô começando tá começando a clarear, começando a ver a luz, mas a luz boa, né? Graças a Deus, entendeu? Então assim, porque não, às vezes a pessoa pode falar, pô, mas tá começando a ver a luz um cara que fala de poesia, de chuva mole escuridão, de dia por cada dia, de se de manhã cedo tá chovendo luz o dia inteiro, chuva mole escuridão, né? O dia inteiro faz sinal da cruz, né? Não vou fazer, né? Vou fazer o sinal da cruz, né, cara? Né? Mas se de manhã cedo tá chovendo luz o dia inteiro, chuva mole escuridão, né, cara? Então assim, né? Então, assim, mas pode parecer, né, cara? Mas eu sou um cara que eu ando bastante na escuridão, tá? Eu ando bastante na escuridão mesmo no dia, né? Nas trevas. E vou falar pra você que tá começando o labirinto tá começando a chuva molha a escuridão tá chegando no labirinto. Graças a Deus está começando a iluminar para mim poder, né, encontrar essa saída aí, né? E aí tô caminhando aí para poder encontrar. Mas esse labirinto ele é metafórico assim, né, cara? Mas né, que você pode ter uma dimensão, né, de local, de localidade, né? E de você pode ter uma ideia e você for imaginar que labirinto que é esse, né? Que labirinto escondido é esse, né? Se não é a cidade onde a gente mora, se não é, né, o local, né? A gente trazendo assim, não fazendo pela situação de, não no pormenor, mas assim, né? Se não é o local, se não é a cidade, né? Porque, né, se você ver a cidade, ela é um labirinto, né, cara? Então, se você for ver, né, o planeta também é um labirinto, né? E aí, se você for pensar um pouquinho mais, assim, né, de questão de dimensão, pensar numa dimensão maior, né, cara, a nossa própria galáxia pode ser um labirinto, né? Labirinto escondido das trevas da ilusão, ali onde está o planeta Terra, ali onde está o planeta Terra, né? E ali escondido ali no canto da galáxia ali, entendeu? Então assim, é bem legal essa ideia do labirinto escondido aí, eu tenho trabalhado aí essa ideia aí nessas letras aí, né? Que é uma situação assim que eu faço assim, igual eu já falei, porque eu gosto, né? E foi criatividade, né? Então que está atrelado, né, ao chuva molha escuridão, e vocês já sabem aí dessa fala, dessa frase, né? Qual que é o significado dela, qual que é o contexto, o que ela quer dizer, né? O que essa frase fala, né? Então assim, bem legal, né, você entender. Mas igual eu tava falando, né? Quase que um vampiro resistente à luz, né? Não vou falar quase, né? Não vou falar quase, eu não vou falar quase, né? Da mesma, outros podem falar que eu sou quase, mas eu não vou falar que eu sou quase não. Então assim, tá parecendo um vampiro resistente à luz, né? Porque de dia, né? Assim, às vezes andando nas trevas, né? Ali, o que é esse andando nas trevas, né? Muitas vezes é o pensamento um pouco preocupado, né? Pensamento um pouco, de repente, acelerado, né? O pensamento um pouco tentando fazer ali o que precisa para poder resolver a situação, né, cara? E tentando encontrar a saída, né? Igual eu falo, né? Então, assim,
Então assim, né, e aí eu falo para vocês, né, e aí o que acontece? Cara, eu acho que chega no momento, né, tudo tem seu tempo, né, tudo tem seu tempo. Eu acho que Deus vai conversando com a gente e vai explicando pra gente, né, vai mostrando pra gente, né, que tudo tem seu tempo. E muitas das vezes, ao longo da vida, a gente acaba esquecendo de algumas coisas muito boas e legais que a gente fazia, que a gente via antigamente e que a gente não vê mais, né? Não de não ver mais, porque a gente não percebe mais, né? Então, eu acho que as coisas boas a gente não pode esquecer, né? Porque as coisas boas não esquecem da gente, tá? Às vezes você esquece de uma situação, você esquece de uma coisa, de uma bênção muito boa que Deus te deu, que você já viu, né? E você esquece, né? Por causa do que você já passou, né? Então assim, e depois quando você encontra de novo com essa bênção de Deus, você fica maravilhado, você fica emocionado, né? E você fala, cara, sempre esteve aqui e tipo assim, e você lembra, pô, eu já vi isso. E você vai lembrando, caraca, eu tinha esquecido. Então, da mesma forma que tem algumas coisas, então eu tô tentando fazer esse processo né, a gente tá eu acho que a gente tem que olhar para frente, caminhar, né, nessa, né, caminhar é para frente que anda, para frente que comanda. Mas assim, tem coisas boas que a gente já viveu, que a gente não pode esquecer, mas que a gente esquece por causa do dia a dia, né, do dinamismo, né, das coisas que você vai vivendo, de repente você passa por uma situação difícil, você acaba esquecendo uma coisa boa que você via, que você vivenciava, né? Então eu acho que a gente não pode esquecer dessas coisas boas que a gente já vivenciou, dessas coisas boas que a gente via, porque essas coisas não esquecem da gente. Elas estão lá, no mesmo lugar. Basta você ter a luz de Deus, basta você estar no momento certo, na hora certa, que você pediu nas suas orações, que Deus vai te mostrar de novo. E aí você vai começar, as coisas vão começar a clarear, igual aconteceu comigo hoje, e você vai se maravilhar, falar, Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é a melhor coisa que tem no mundo, meu Deus, o Senhor é a melhor coisa que existe, meu Pai, né? Porque o Senhor não esqueceu de mim, o Senhor sempre esteve aí, o Senhor sempre esteve aí, né? Então, assim, hoje Deus me abençoou muito e eu não posso falar o que é, porque tem certas coisas que, assim, a gente tem que guardar pra gente, sabe? A gente tem que deixar com a gente, entendeu? Então, assim, mas eu posso falar pra vocês que, tipo assim, agora a gente falando assim, o mundo tá, né, em constante evolução, não só em questão geográfica, né, geológica, mas também em constante evolução, né, em processo, né, de tecnologias, né, de cidades, né. Então, assim, a gente está vivendo um momento que parece que é um momento assim que é de uma revolução tecnológica, né, que algumas vezes, né, que bastante vezes, né, faz com que a gente pare de perceber a natureza, pare de perceber a natureza, pare de perceber as pessoas, pare de perceber as coisas, né, de Deus, né, para ficar muito preso às vezes na tecnologia. E eu acho que tem uma coisa aí que não é legal nisso, porque lógico, né, que as tecnologias que estão sendo, né, aí de certa forma a gente já está fazendo uso dessas tecnologias, são coisas muito boas, né, porque se não tivesse eu não estaria aqui falando com vocês, né, sobre esse assunto, né, mas eu acho também
que é igual eu tava falando, eu tava com um pensamento aqui. Cara, quem viveu a década de 90 e ali início da década de 2000 vai saber o que eu tô falando. E, tipo assim, essa rapaziada de hoje não sabe como é que aquele tempo era bom, cara. Não é saudosismo, sabe? Não é saudosismo, é só um pouco de zelo pelo que eu vejo que o mundo tá, né, nessa transformação, e eu acho que é um caminho que ele tende a ter essa continuidade, né? Mas eu acho que a gente como ser humano e que vive aqui no planeta, eu acho que, pô, se você, né, tá aqui no planeta, né, você tem a escolha, né, ou, pô, eu vou ficar aqui olhando o celular, vou ficar aqui vendo televisão, vou ficar aqui, pam, 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 ou eu vou sair, né, para poder respirar, né, respirar. Não é só questão, não, pá, quem gosta de fazer uma academia, vai na academia, eu gosto também. Então eu tenho que voltar a fazer academia, eu tenho que voltar a fazer academia, tá ligado? Futebol, né? A fazer coisas assim de que trazem bem-estar pra gente, né? Cara, igual você, de noite, você poder contemplar o céu, né? Você poder contemplar as estrelas, né? De Deus, né? Então, assim, normalmente na cidade, como tem bastante luminosidade, você não consegue ver as estrelas assim, de forma, ver as estrelas, né? O negócio de ver estrela é meio complicado, mas eu tô falando aqui de uma forma séria, né? Você não consegue ver, né, o céu assim. Então é legal quando você vai para um ambiente um pouco longe da cidade, que é mais escuro, que aí você consegue ver. Você consegue ver o céu de Deus. E aí você se maravilha com a criação de Deus, né? Então assim, entendeu? Então assim, eu só queria falar essas coisas porque eu acho que tipo assim, de certa forma, eu acho que a gente tem que procurar o bem, né? A gente tem que procurar o bem. O mundo está muito acelerado e também as pessoas também não todas, não vou falar todas as pessoas, né? Mas inclusive eu falo assim de mim porque também eu, né? Às vezes quando eu me vejo com um pensamento um pouco acelerado, né? Então eu acho que a gente tem que procurar acalmar o pensamento, né? Acalmar o pensamento, né? Porque a tecnologia ela faz a gente ficar com esse pensamento um pouco acelerado, porque você vai ali, né, mexendo, vendo muitas coisas, né? Você vai ali, né, ver um vídeo, ver outro, pam, pá, pá, pá. E muitas vezes, né, quando você às vezes vai conversar com uma pessoa, a pessoa também já está acelerada e a gente, né, tem que tentar desacelerar um pouco, entendeu? Tem que tentar desacelerar um pouco, né? E eu tava até vendo aí, né? Vou até ver essa situação aí que existe aí, né? Algumas tipo assim, são até profissão, né, cara? Eu acho que é um negócio que pode ter assim uma relevância, pode ter uma coisa bem boa para a humanidade, que é trabalhar esse aspecto do pensamento humano nessa loucura que a gente está vivendo hoje, né? De tentar desacelerar o pensamento humano um pouco, porque para a gente poder conseguir ver a vida, né? Para a gente poder conseguir perceber as coisas. Lembra que eu falei com vocês que a gente acaba esquecendo das coisas? Por quê? Você acaba esquecendo porque você está com o pensamento acelerado, então você acaba que você não vê ali. Falar isso aí para uma pessoa que é de uma cidade grande, assim, é meio complicado, porque a pessoa já vive naquele contexto há bastante tempo, né? Mas também que sou de uma cidade assim, média, né? Tipo assim, não pense que é porque é uma cidade média, tipo assim, lógico que, né, você não vai ter a mesma, não é o mesmo a dimensão da cidade grande, mas assim nos seus, vamos falar assim, nos seus nas suas localidades, né, é do mesmo jeito, entendeu?
Então, assim, né, já que o mundo está globalizado, tá globalizado aí, com essa situação das tecnologias, né? Então, assim, eu acho que isso aí está acelerando o pensamento da galera. A galera, inclusive, né, quando eu falo isso, eu falo de mim também, né? Porque eu percebi isso. Então, se eu tenho uma coisa boa para poder falar com vocês, eu falo, né? Que é procurar desacelerar um pouco o pensamento, né? E, tem maneiras, né? E jeitos aí, meios, né? De você, da gente conseguir fazer isso, né? Então, assim, igual eu falei com você, a primeira coisa é você perceber isso. Você percebendo isso, você já vai começar a trabalhar seu pensamento, né? Opa, não, vamos com calma, né? Não passe cada vez. Eu não preciso querer, né, fazer tudo de uma vez, naquele desespero, né? Tipo assim, muitas vezes eu sou desesperado por poder fazer as coisas por causa do meu dia a dia, né? Que não é fácil às vezes, você trabalhar sozinho, mas assim, igual eu tava falando, né? Então, assim, tem até algumas disciplinas aí, né? Que tô até querendo ver, tô querendo estudar, tô querendo fazer um estudo sobre isso aí, né? Tem um nome, mas eu esqueci, né? Mas na UFV tem esses cursos, né? Que é um curso que fala sobre esse assunto, né? De desacelerar o pensamento humano, assim, não na questão para poder deixar a pessoa, mas deixar a pessoa com mais serenidade, com mais calma. Acho que está precisando mais calma no mundo, entendeu? Então, assim, lógico que a gente tem, igual eu falei para vocês, a gente precisa, né, no dia a dia não tem como, você vai ter que fazer as coisas mesmo ali, né, no trabalho, tudo, no trabalho e em outras coisas também, né, mas isso aí eu acho que durante um período assim do dia você tem que tentar procurar fazer esse processo para poder fazer com que para poder você dar um descanso para o seu cérebro, né? Para dar um descanso para o cérebro. O cérebro precisa descansar um pouco. Não é só na hora que a pessoa vai descansar, que a pessoa vai dormir, mas o cérebro também precisa de descanso quando a gente está acordado, cara, né? Então eu esqueci, acho que é terapias holísticas, alguma coisa assim, tá ligado? E eu tava até, tipo assim, ultimamente tenho eu tava com um pensamento assim um pouco acelerado, mas também por causa das pessoas que eu convivo, sabe? Eu tava até a fim de investir um pouco nisso aí, né? Fazer um estudo sobre isso aí, de repente fazer alguma disciplina disso aí, eu vou procurar para poder, de repente, pode ser também uma saída de questão profissional, né? Porque hoje o planeta do jeito que tá, né? Eu acho que vai precisar disso aí, entendeu? Então, eu tinha até falado também que eu não queria as paradas de música, era mais uma parada de, assim, como é que fala, marketing para poder fazer, ver a parada, ver a situação ver essa produção, né, como é que fala, essa propriedade intelectual, né, que eu tô desenvolvendo, né, do 901, né, da sequência 99, né, que virou sequência 901, que virou, né, que é agora o 901 Studios. Então, né, 901 Studios, né, que eu vou procurar aí os super-heróis que eu inventei, eu vou estar colocando nesse universo, entendeu? Então, assim, mas igual a questão da música que eu tinha falado, que eu tava fazendo mais por marketing, cara. Mas eu falei isso no momento que eu tava meio chateado. Não, eu quero, com certeza, se eu tiver a oportunidade de participar de algum evento, alguma situação assim, com alguma música minha, de repente agora mais calmo, pode ser que eu consiga fazer algumas músicas melhores, né? Porque eu não posso também desmerecer o trabalho que eu fiz, né? Que foi no momento de batalha, né? Então, assim, tem o seu valor, né, cara?
mas agora eu tava querendo focar mais numa parada mais calma, sabe? Nas músicas mais calmas, que eu acho que também a gente não pode ser... É bom ter essas músicas mais assim, um pouco mais... essas músicas um pouco mais agitadas, de batalha, né? Mas também é bom ter as músicas mais calmas, sabe? Porque a gente não pode ficar o tempo inteiro só num estilo assim de música, né? A gente tem que saber fazer a dose certa, porque você escuta um pouco uma música um pouco mais, vamos falar assim, de Metallica, depois você escuta um pouco de Scorpions, né? Então você vê que é rock, mas o Metallica já é um rock mais, não vou falar, não sei se é até não é rock progressivo, né? Mas o Metallica é uma música assim, eu falo isso porque eu gosto bastante do Metallica. Os caras são atemporal, né, cara? Os caras são atemporal, né? Eu tava vendo hoje umas músicas do Metallica aí que eles estão com a live aí, né? E tipo assim, tava vendo um show deles de 1988. Os caras com essas músicas já de hoje, irmão, umas músicas totalmente atual, assim, entendeu? Então os caras são atemporal, eles são muito sinistros mesmo. E o Scorpion com essas músicas mais leves, né? Que trabalha ali toda essa ideia, né, cara? Eu acho que, igual eu falar, essa ideia do amor, né, cara? Então, assim, a ideia do amor ela é muito importante também, porque eu acho que o mundo precisa de amor, sabe? E é importante, né, cara, quando você, através dos meios de comunicação, né, da música, né, cara, você vê esse assunto ser abordado, né, muitas vezes na religião, né, eu que sou católico, então a gente precisa do amor, né, porque a mensagem de Deus é amor, né, cara, Deus é amor, né, amor a gente, né, amor ao próximo, né, então assim, você se vê na situação do próximo, você tem empatia, né, não de você ser bobo, né? Mas de você sempre... Amor ao próximo que eu falo é assim, principalmente a próxima, né? Mas, mas desculpa, rapaziada, brincadeira, né? Mas assim, então, igual eu tava falando de amor, né? Então, eu acho que precisa, tá ligado? E eu, se eu vou continuar com esse esquema de música, eu vou tentar agora ver se eu consigo focar nessa parte de desacelerar para poder fazer umas músicas mais... Sim, eu já fiz essas músicas loucas aí, né? Agora eu vou ver se eu consigo falar um pouco mais de amor, né? Um pouco mais vamos dizer assim, se não for de amor, pode ser de repente, de um cotidiano leve, né? Que eu gosto muito de samba também, né? Eu gosto de sertanejo, né? Gosto de rap, né? Pode ser usado também no rap, né? Pode ser, essa ideia também pode ser usada no rap, né? Mas assim, tudo é tempo, né? O tempo ele vai dizer, né? O que vai ser, né? Não adianta eu querer ficar falando aqui, né? E vamos deixar as coisas acontecerem, mas vamos fazer, né? Vamos fazer. Então, eu sei escrever, eu escrevo bem. Pelo menos esse dom eu acho que eu tenho, né? Então eu vou tentar fazer algumas coisas aí relacionadas por mais que eu saiba que hoje em dia o que está tendo mesmo visualização é igual eles falam, né, cara, do algoritmo aí, né? Mas eu sou um cara assim contra a cultura, né? Vocês já perceberam isso? Então eu não sigo o algoritmo, né, cara? Eu sigo assim o que o meu coração tá falando, entendeu? Então aí eu vou ter esse processo aí e tô aqui falando com vocês, né? Porque eu acho que é o momento, né? É o momento de você fazer um cálculo aí, né? Esse cálculo dessa rota, né? Que nem naquela passagem eu acho que Ezequiel, né? Que fala,
tem até num shorts aí que eu fiz, né? Foi um dos primeiros shorts que eu fiz, assim, que tem escritos, né? Eu tava até com a ideia na cabeça assim, escritos e mais escritos, e cadê os meus escritos? E esse cadê os meus escritos? É os escritos de Deus, né, cara? É como se fosse Deus me falando comigo, cadê os meus escritos? Então, você escreveu um pouco de mim. Então, assim, né, falar de Deus também, né, cara? Porque Deus é a perfeita comunhão, né? Das coisas que existem, né? Então, rapaziada, eu agradeço vocês aí, tá? Quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar fazendo outros vídeos, né? Mas eu vou procurar agora tentar fazer esse processo aí de desacelerar, né? Muitas vezes eu posso falar calmo, assim, mas a minha mente ela é acelerada, entendeu? Mas eu procuro falar calmo, senão eu vou ficar... Qual foi? De vez em quando eu falo assim, né? De vez em quando eu tô bolado com o galo, né? Mas assim, eu já tive um problema uma vez com esse negócio de pensamento acelerado. Foi na clínica, inclusive. Eu estava sem tomar medicação. Eu estava reparando que o meu pensamento estava acelerado demais e eu, tipo assim, eu não estava conseguindo ter paz, cara. Eu não estava conseguindo, assim, conseguir... Estava muito acelerado, eu estava incomodado, não estava conseguindo ficar quieto. Aí conversei com os terapeutas, eu não estava tomando a medicação. Falei, pô, tô precisando da medicação porque eu tô com esse pensamento acelerado demais. Aí eu comecei a tomar uma medicação lá, né? Utilizar uma medicação lá, que aí já acalmou, né? Então agora eu já estou no processo aí de tentar, né? Ir terminando aí o uso da medicação para poder voltar, né? A não precisar de medicação para poder, né? Viver, né? Ter a vida, né? No mundo, né? Ter a vida aí nesse mundo tão bom que é, tão maravilhoso que é, né? Esse mundo tão que tem coisas tão legais pra gente, né? Coisas assim extraordinárias, né? A vida ela é extraordinária. Então, a vida sem precisar usar medicação é mais extraordinária ainda, né? Então, assim, isso aí o que eu quero agora parar de tomar essa medicação e ficar para poder sentir mesmo, porque por mais que pareça que não, quando você faz uso da medicação, você não é a medicação, como eu falei, não é para sempre. Mas caso eu pare de usar a medicação e eu vejo que eu estou ficando meio ansioso demais, aí eu posso, né, continuar tomando a medicação. Eu vou ver isso aí, a gente vai fazendo testes, né? Inclusive eu estava vendo um vídeo sobre isso aí, inclusive para quem toma os benzodiazepínicos, né? Que é o caso da minha pessoa, né? O caso do pai aqui, né? Quando você for parar, você tem que, às vezes é até melhor você mudar, né? Se você toma comprimido, você mudar para gotas, que aí tem como você controlar. Mas no comprimido também dá para fazer. Você tem que tirar devagar. Não pode ser igual, eu já fiz uma vez isso. É um quarto, depois mais um quarto, depois, tá ligado? Mais um quarto, depois fica só mais um pedaço e aí você para. Não, é em doses menores. Você tira um pequeno pedaço, uma pequena parte ali, né? E fica ali de 2 a 3 semanas utilizando. Depois você tira mais um pedaço mais ou menos do mesmo tamanho que você... Mais ou menos não, do mesmo tamanho que você tirou e continua mais 2, 3 semanas. Do jeito que eu vi mais ou menos na explicação, deve ser uns 6 pedaços, deve ser num período de 6 vezes, entendeu? De 6 vezes. Então é isso aí, né? Mas igual eu tava falando de Deus, então é isso aí, galera. Não vou ficar aqui, né, mas atrapalhando vocês aí não. Também quem assiste os vídeos, eu acredito que às vezes o vídeo um pouco até longo, né, mas igual eu acho que eu tô falando aqui hoje, é um negócio assim bem legal, bem assim, que vale a pena a pessoa, se a pessoa estiver passando porque às vezes a pessoa não está passando por isso, né? Mas para quem estiver passando por isso, entendeu? Procurar fazer esse processo de desacelerar, porque eu acho que o planeta do jeito que está, o mundo
do jeito, né, o mundo do jeito que tá, ele tá ficando cada vez mais acelerado. E isso acelera as mentes das pessoas. E muitas coisas também que aceleram a mente da gente as mídias digitais. Então a gente tem que procurar fazer o uso, né? O uso, isso aí é muito falado, cara. Especialistas falam sobre isso, né? A tela, né? Tal da tela, principalmente o smartphone, né? O celular, né? A gente não pode ficar muito tempo no celular. Isso aí faz mal, entendeu? Então, assim, igual eu falei, é ir pra vida. É desacelerar a mente e ir pra vida. Conversar, pá, viver, né? E utilizar o celular como ali, de uma forma mais prudente, né? Uma forma mais prudente, não prudente, né? Mas uma forma mais cadenciada, né? Prudente que eu falo assim, né? Que tenha um certo zelo, assim, porque você tem que ver o tempo que você está ficando ali. Então tem que tomar cuidado com isso aí, rede social, outras coisas também. Então, né? Quem tem rede social, quem faz uso, né? Igual eu faço uso aqui do YouTube. Me agradeço muito ao YouTube, né, cara? Né? Então, assim, a gente tem que ter esse zelo aí, né? Com a gente, com a saúde da gente, que isso aí é saúde, né? Então, agradeço vocês aí, né? E falo para vocês que aquilo que a ideia aqui, mesmo principal, é de você tentar. Tem algumas coisas que você esqueceu. É isso que eu queria falar para você. Tem algumas coisas que você esqueceu. Essas coisas são boas. E elas estão lá, no mesmo lugar. Estão só esperando por você. Você tem que ir lá para você encontrar essas coisas de novo e você se maravilhar com Deus. Valeu? É Deus.